A Luísa Correa Rusca, acertei? Certinho, conselheira, certinho. Mestre em Administração, Gestão de Pessoas pela Universidade Metodista, psicodramatista pelo Instituto Sede Sapien, especialista em coordenação de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, curso de extensão universitária em Neuropsicologia, Cognição e Emoção pela PUC São Paulo, especialista em gestão de pessoas pela USP, psicóloga pela Universidade Paulista, gestora das relações de trabalho do TCM São Paulo e coautora de livros Aprendizagem no Ensino Superior do Século XXI, Desafios e Tendências, e Sem Limites, uma abordagem comportamental e de terapias integrativas. Então, vamos passar agora a palavra para a Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, conselheira Soraya. Um bom dia, senhora. Um bom dia a todos que estão aí e a todas. É um prazer enorme estar aqui participando deste evento. Eu acho fundamental, como a senhora colocou, as boas práticas elas têm que ser divulgadas para que a gente possa ter cada vez mais os tribunais com um melhor desempenho. Então, eu acho fundamental. E, principalmente, a prática, né, que ajuda a desenvolver as competências comportamentais, que hoje também são chamadas de soft skills, porque um gestor, ele precisa, né, não só da parte técnica, como a senhora bem colocou, mas também o desenvolvimento das competências comportamentais, porque um gestor, ele não faz só gestão. A gestão é o controle, o planejamento, ele faz liderança junto com a gestão. A liderança que faz a diferença. A liderança engaja as pessoas. A liderança é você entender o comportamento, né, daquele gestor, para que daquele gestor ele ter o seu conhecimento, seu autoconhecimento sobre como ele lida com a equipe e ele conhecer o perfil dessa equipe também. Quando ele consegue compreender melhor o perfil dessa equipe, automaticamente ele vai fazer uma boa gestão, porque ele vai incentivar, ele vai motivar e mover aquele colaborador à ação, né? Isto é o grande objetivo, né, de trabalharmos as questões comportamentais para gestores. E aqui estou eu agora, né, para falar, fiz só uma pequena introdução, só para falar a respeito da mentoria, que atualmente a gente tem outras práticas no tribunal, mas em especial estou aqui para falar sobre a mentoria. Então, eu gostaria que o Denilson me ajudasse, né, que ele está aqui para me ajudar, aí trocando os slides, porque realmente eu não consegui fazer o compartilhamento, porque está incompatível aqui com o meu sistema. Então, Denilson, por favor, será que você poderia mudar para mim? Ótimo, então aqui está o nome, né, mentoria, gestores novos, veteranos, e também membros de equipe, que também é importante, que a gente tem que considerar sempre o todo. Você pode mudar mais uma vez para mim? Antes de falar da nossa prática, eu quero parar para refletir com vocês sobre esse conceito, que muitas vezes as pessoas confundem ele com coach, com consultoria. Então, o que é a mentoria, né? Para que a gente possa entender o que ela no sentido conceitual, no sentido técnico. A mentoria, ela é uma abordagem de orientação profissional e pessoal, em que um profissional com larga experiência e forte sustentação teórica e prática, que é o mentor, que no caso sou eu aqui hoje, né? Só fazendo uma pausa aqui, o mentor, ele pode ser de qualquer área. O que eu vou estar apresentando é um mentor da área de gestão de pessoas, mas não necessariamente só da área de gestão de pessoas, pode ser um mentor da área de contabilidade, enfim, de qualquer área, né? Desde que ele seja um técnico, que ele tenha aí tanto a experiência naquilo que ele faz, quanto a sustentação teórica e prática, né? Enfim, então esse é o mentor. E o que o mentor faz? Ele auxilia uma pessoa
com menor experiência e conhecimento. Aí você vai me dizer assim, essa pessoa com menor conhecimento é o novo? Não, não necessariamente só o novo que está entrando. Muitas vezes o veterano também tem dúvidas, né? Tem lacunas aí no desenvolvimento da sua competência. E aí a gente precisa estar ajudando com mentorias. Para ajudar justamente a melhorar tanto a experiência quanto o conhecimento da pessoa que a gente chama que é o mentorado, que é aquele que está precisando, né, adquirir esse conhecimento e essa experiência. Enfim, e a gente vai estar auxiliando tanto em aspectos gerais, quando a gente faz um diagnóstico, eu gosto muito de falar em diagnóstico, porque eu não trabalho sem diagnóstico para poder dar tratamento. Então, tanto em aspectos gerais, né? Ali, no caso, no meu específico, eu faço um diagnóstico para entender como é que está a gestão daquela pessoa. Como, às vezes, em casos pontuais, né? Para o desenvolvimento pessoal e profissional daquela pessoa que vai receber a mentoria, ok? Então, agora que a gente teve aí uma introdução, uma contextualização sobre o que é a mentoria, eu gostaria de avançar, né, e passar para o próximo slide, e aí a gente vai começar a falar um pouco sobre a mentoria no tribunal. Por favor, você poderia passar o outro slide? Perfeito. A conselheira já falou um pouco sobre quais são os nossos objetivos, né? E eu só vou dar uma pincelada aqui, acrescentar um pouquinho, né, sobre aí o que a conselheira já falou sobre os nossos objetivos, que é justamente, né, preparar esse gestor que está começando, o novo gestor, muitas vezes ele tem certas inseguranças. Apesar dele ter competências, algumas competências que a gente observa, ele nunca trabalhou, muitas vezes, ele nunca trabalhou como gestor, ele nunca assumiu a posição de gestão. E ainda tem um agravante, ele muitas vezes, ele vai ser o gestor do seu colega, que também causa um certo incômodo inicialmente. Então, por conta disso tudo, é muito importante a área de gestão de pessoas fazer uma mentoria para ajudar esse gestor, esse novo gestor, a superar essas dificuldades iniciais, que são muito comuns e muito normais dentro de qualquer organização, seja ela pública ou privada, né? E aí, a condução do time, ela fica muito mais fácil, porque você acaba dando maior segurança para ele, com algumas ferramentas, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, e aí, rapidamente, esse período de integração, ele fica mais fácil, e há uma melhor adaptação, né? E esse vínculo dele criar conexões com a equipe de uma outra forma, porque ele já pode, às vezes, ele tem conexão com a equipe, mas ele tem conexão numa outra posição. E agora ele precisa se apropriar dessa posição de gestor para assumir essa equipe. Então, são novos vínculos que precisam ser estabelecidos. E aí a gente vai trabalhando com isso. E uma grande coisa, que é a principal, né? Acho que assim, nessa condução, ele precisa ter conhecimento dos perfis comportamentais que fazem parte da equipe dele para favorecer esse estabelecimento de vínculo, né? E além do que, muitas vezes, ou ele não era gestor, não tinha visão de todos os processos, ou ele muitas vezes também é novo naquele setor, ele acabou de ser escolhido para o processo seletivo, ele muitas vezes pode não ser, né, não necessariamente é alguém do setor. No processo seletivo, a gente vai encontrar aquela pessoa que melhor se adapta, né, ao perfil que é daquela área, daquela unidade. Então, a gente vai escolher o melhor perfil, isso não quer dizer que ele está 100%, né? E o desenvolvimento dele tem todas as competências ali daquele perfil que foi colocado no processo seletivo. Não, muitas vezes ele tem uma parte e a gente precisa desenvolver
a outra parte, né? Outras questões que aí precisam ser desenvolvidas no perfil comportamental. E quando você fala, né, de gestores veteranos muitas vezes têm questões pontuais para estar resolvendo na equipe, e a ajuda, né, da GRT para que ele justamente consiga conduzir em relação a essas questões. E também membros de equipe, que às vezes na condução, o gestor não está conseguindo lidar adequadamente com alguém do membro da equipe, e a gente vai ajudando de uma forma que vai colaborando para que o problema muitas vezes seja solucionado. Então, esse é o nosso grande objetivo. Por favor, Denilson, você pode mudar? Tá. Qual que é a nossa metodologia? Em relação aos novos gestores, logo após o processo seletivo, tá? Nós fazemos encontros pontuais. Não são longos os nossos encontros pontuais. Podem ser 2, 3 encontros pontuais, ou até mais, 4, 5. Tudo vai depender da segurança que a gente percebe no gestor. Então, o que é importante nesses encontros pontuais? A gente ter essa sensibilidade, né? E fazer o acompanhamento pós, né? Então, o que normalmente a gente passa para esse gestor? Que ele precisa fazer um diagnóstico inicial da equipe dele. Né? Então, a gente fala sobre ferramentas que o ajudam a fazer esse diagnóstico inicial, para que ele justamente consiga fazer estratégias, né? Para quê? Para estabelecer a conexão com a equipe, possibilitar a integração dele com toda a equipe no todo, né? E também para que os integrantes possam também dar feedbacks para eles. Então, a gente também procura passar a importância de feedbacks periódicos com a equipe. Então, basicamente, na nossa mentoria, a gente vai tratar especificamente disso. Diagnóstico, métodos, né? Ferramentas para estabelecer a conexão e tanto para conhecimento da área deles, dos processos de trabalho, a integração com a equipe e os feedbacks periódicos que são importantes e necessários. Então, basicamente, é dessa forma que a gente trabalha na mentoria dos novos, e aí a gente faz reuniões, uma primeira sessão, um primeiro encontro, posteriormente ele vai criar as coisas que vão favorecer isso, depois de um período, normalmente 3 meses, a gente volta a conversar, isso para aqueles que se sentem seguros, para aqueles que não estão tão seguros, a gente volta intercalando alguns encontros, para justamente ele mostrar aquilo que ele planejou, enfim, isso tudo vai de pessoa para pessoa. Tá? Eu gosto muito disso, do tratamento não ser uma coisa generalizada, mas sim de acordo com as necessidades. Bom, aí, e a gente indica também, durante as mentorias, vídeos. Eu faço, cada 2 meses, o Ecos do Comportamento, ele é um programa do tribunal, que inclusive ele é aberto, e convido a todos que estão aqui a participarem, inclusive agora no dia 27, a gente vai falar sobre conflitos, gestão de conflitos. E o Ecos do Comportamento, ele é aberto, né? Ele é feito na Escola Superior de Contas, né? E na nossa escola, e ele é aberto ao público em geral e também para o nosso pessoal, e posteriormente as gravações elas são editadas e nós colocamos na nossa trilha de capacitação do tribunal, na trilha específica de gestão de pessoas. E aí, conforme as mentorias, a gente indica as palestras que seriam importantes ele se apropriar de conhecimento para, inclusive, poder fazer o seu planejamento e para ele conhecer ferramentas. Então, tenho aqui algumas que eu vou estar falando para vocês, por exemplo, algumas palestras que estão lá no nosso... Na nossa trilha, né, de capacitação de gestão de pessoas. Mudança de modelo mental, porque é importantíssimo, né, a gente, a partir do momento que a gente está assumindo uma nova posição,
o nosso modelo mental, ele tem que ampliar, ele tem que mudar. Eu tenho que ser um gestor mais inspirador. Então, aqui tem uma palestra de modelo mental, tem uma palestra sobre comunicação, comunicação assertiva, comunicação não agressiva, negociação, porque o tempo todo você vai ter que negociar, né? É fundamental a negociação, a gente negocia o tempo todo, então tem que ter essa consciência escutatória, que é a base, né, para eu poder ter um diagnóstico da minha equipe, eu preciso escutar, então tem uma palestra de escutatória, gestão das emoções, né, inclusive gestão das emoções é algo totalmente possível de se desenvolver, né? Hoje está provado, né, por meio da neurociência, que a gente consegue desenvolver a gestão das emoções, e gestão das emoções, para quem é gestor, é fundamental. Não dá para ser um gestor se você não conseguir lidar com as suas emoções e com as emoções da equipe. Liderança, né? Óbvio, porque é o que faz a gente conduzir a equipe para engajamento, saúde mental e gestão da mudança, tá? Ele está num processo de mudança e tem outras lá também, e enfim. Então, a gente procura deixar ali disponível para que ele possa ter acesso, né? E ele possa ir montando o seu planejamento e a ação, e o seu plano de ação junto à equipe, tá? Por favor, daria para você mudar? Ótimo. Agora, em relação aos gestores veteranos e membros da equipe, como é que a gente faz aí o tratamento? Normalmente, a demanda vem do gestor ou especificamente de um colaborador, tá? Que está com algum problema na equipe, seja com o gestor ou seja com alguém da própria equipe. Aí eu procuro fazer um diagnóstico para entender o que está acontecendo, para entender essa demanda, né? E aí eu decido ferramentas para estar utilizando, que vai desde o ecos do comportamento para que as pessoas assistam determinadas palestras, determinados vídeos, com base naqueles que eu acabei de falar, como também, muitas vezes, eu acabo fazendo uma pesquisa, né, interna. É uma pesquisa que eu chamo de mini-clima, né? Eu, normalmente, não gosto de clima organizacional geral para toda a organização, porque eu acho que o clima organizacional ele gera muita expectativa. Eu gosto de trabalhar muito de forma muito individualizada, né? Porque ali você traz elementos reais do que está acontecendo naquela equipe. Então, a gente procura também fazer pesquisas. E aí, com tudo isso, sensibilização, aí eu faço reuniões individuais, quando é necessário, separadas, quando necessários, em duplas, em trios, coletivas com toda a equipe, que já fizemos, né? Enfim, tudo vai depender daquilo que é diagnosticado e da necessidade, sempre a cada caso. E o meu apoio aí, né, do Ecos do Comportamento. Por favor, você poderia passar? Quais são as tecnologias que nós empregamos para desenvolver aí o nosso projeto, o programa de mentoria? Na verdade, a gente se utiliza muito do Teams, porque a gente faz também tanto reuniões presenciais, quando é o caso, como reuniões via a plataforma Teams, porque a plataforma Teams, ela garante um certo sigilo, e a pessoa não está no local de trabalho, ela provavelmente, eu escolho um dia que ela esteja na casa dela, né? Que ela esteja em teletrabalho, para que a gente faça essas conversas. E um outro recurso que a gente utiliza são as trilhas de capacitação, né? Na trilha de gestão de pessoas, que eu também já falei. Por favor, poderia mudar? O tempo da prática no tribunal. Na verdade, essa prática ela iniciou lá em 2018, né? Quando um gestor
após passar por processo seletivo, né, o processo seletivo nosso, a escolha é da área que vai estar solicitando, a gente faz todo um trabalho em cima disso, com a área e com a GRT, que é a gestão das relações do trabalho, que é a minha área. A gente faz um trabalho muito em parceria, e essa escolha, ela é em parceria também, né? Então, esse novo gestor, ele encontrou uma dificuldade inicial com a equipe, e aí eu acabei fazendo a primeira mentoria. E vi que a coisa foi muito positiva, né? Em relação a gerar maior segurança e desempenho. E aí, o que aconteceu? Conforme a gente foi fazendo os processos seletivos, depois de 2018, a gente foi fazendo mentoria com alguns casos pontuais, que a gente percebia que precisaria de um melhor direcionamento em algumas competências. Só que a gente foi vendo que sempre, ninguém é 100%, né? Sempre precisa desenvolver competências. E foi que, a partir de 2021, essa abordagem, ela integrou o processo seletivo pós a seleção do candidato, e também, sempre que tiver algo, né, pontual de algum gestor ou de algum membro da equipe, a gente vai fazendo. Inclusive, eu estou agora numa mentoria especificamente com uma determinada área. Então, vamos lá. Qual é o próximo slide, por favor? Quais os resultados, né, dessa mentoria que a gente vem percebendo aí desde 2018? Os resultados, eles são subjetivos, lógico, porque por questões comportamentais. O comportamento a gente não consegue medir, né? Mas a gente faz pesquisa e a gente vê pelo menos o grau de satisfação. Então, o que ele possibilita, né? Como resultado? Possibilita a visão de todo, em menor espaço de tempo, né? Porque a partir do momento que o gestor faz o diagnóstico, ele consegue ter uma visão de todo da área num menor espaço de tempo. Além, né, dele ter uma maior interatividade, né, e possibilitar que a equipe se torne participativa com os seus colaboradores. Diminui a resistência, né, quando ele ingressa, porque a partir do momento que ele ingressa, quando ele começa a conversar com as pessoas para fazer esse diagnóstico, as pessoas vão entendendo o que está, né, qual é o propósito dele, o que ele pretende, ele escuta, né, para entender como é que estão as pessoas, o que as pessoas pretendem, e, ao mesmo tempo, ele também vai falar um pouco dele, né, sobre o que ele pretende. E isso vai quebrando resistência. Então, como eu falei, redução da resistência à mudança também, além dele, né, da resistência em relação a ele, também, se ele tiver coisas a mudar, acaba diminuindo essa resistência, porque ele acaba envolvendo toda a equipe. E, óbvio, quando a equipe está envolvida, a mudança vai fluir de uma maneira muito melhor. Né? Aí há envolvimento, comprometimento, né? Enfim, e a parceria do gestor com a GRT, né? É um outro resultado que eu acho bem legal. Ele gera uma maior segurança para esse gestor, né? E evita problemas pontuais que se tornem muito maior. Né? E a gente está sempre ali, de portas abertas, para poder estar solucionando qualquer dificuldade, para estar discutindo junto e buscando estratégias juntos. Na nossa avaliação do LND, que anualmente a gente faz o nosso diagnóstico, 5 gestores que participaram, né, do processo, eles se colocaram como muito satisfeito e satisfeito. Então, ou seja, os 100% ali colocaram que estão satisfeitos. E os comentários, muito útil para o dia a dia da gestão. E um outro comentário, foram apresentadas diversas ferramentas para uma melhor gestão da área. Tá? Então, esse é o nosso resultado enquanto pesquisa que nós realizamos. Por favor, poderia mudar? Quais as lições aprendidas?
A cada mentoria, gente, é uma nova lição. Eu sou muito de olhar, eu não sou muito de fazer sempre da mesma forma. Eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar novo, né, para descobrir novas possibilidades, avançar e aperfeiçoar, né? É próprio da ISO, né, que nos convida ao aperfeiçoamento contínuo. Então, a cada nova mentoria, a gente está sempre buscando aperfeiçoar. E uma outra lição que eu acho que é fundamental é que a mentoria ela não deve ser uma única prática que a gente coloca que faz parte, né, que faz parte das nossas ações, mas ela deve ser uma das, tá? E ela ajuda no desenvolvimento comportamental. Além dela, a gente tem que ter como outras práticas, o desenvolvimento dos gestores em cursos de liderança, que a gente procura fazer no tribunal, inclusive a gente está agora aqui com uma turma da auditoria, né? Eles estão passando aí, a semana que vem, inclusive, eles estão concluindo e tá porque a gente procura fazer um treinamento de gestores onde haja compartilhamento de práticas, compartilhamento de insights, né? Inclusive, a gente vai estar concluindo na semana que vem. Então, é o conjunto. Tem que haver tanto a mentoria, quanto o desenvolvimento por outros canais, também como Ecos do Comportamento e o curso formal, tá? Por favor, mais um. Recomendações para a implementação, né? O programa tem que ter apoio dos gestores das unidades. Se você não tiver o apoio, nem adianta, porque as pessoas não vão querer participar, não vão querer se envolver e não vão colocar em prática depois. Elas podem até participar, mas elas acabam não colocando em prática. E essa implementação da mentoria, no caso específico da área que tem a ver com gestão de pessoas, esse profissional ele tem que ter experiência e sustentação teórica e prática na área de gestão de pessoas. É muito importante, né? Porque senão você não tem credibilidade. Se uma pessoa que não tem conhecimento, não tem experiência, ela vai estar passando isso, ela não gera credibilidade e automaticamente fica muito mais comprometido, né, o desenvolvimento mesmo desse programa. Pois, por favor, mais uma para mim. Aqui estão os nossos links de acesso a publicações. A gente nunca falou sobre essa mentoria externo ao tribunal, tá? Então, o nosso tribunal, ele tem acesso aos links pelo projeto. A gente tem um projeto também muito interessante chamado Integração Interáreas, aonde as áreas apresentam as suas atividades. E aí, a mentoria está aí nesse primeiro projeto de integração interáreas, aonde as pessoas podem conhecer sobre a mentoria. E também por meio das trilhas de gestão de pessoas, onde a gente tem aí todo o material que a gente utiliza. Então, esses são os links internos, a gente não tem nenhuma publicação externa, esta aqui está sendo a primeira. Pode passar, por favor. Aqui é a referência que eu utilizei para falar sobre o conceito de mentoria. Por favor, pode virar. E eu queria agradecer, essa era a minha apresentação, eu queria agradecer enormemente por estar participando, me coloco à disposição, eu acabei não colocando aqui o meu telefone e o meu e-mail, o meu telefone é o 11 50 80 13 20. E o meu e-mail, luisa, com Z, ponto, correia, com EIA, arroba, tcm.sp.gov.br. Me coloco à disposição de vocês, tá? Para dúvidas, para o que for necessário. E fico muito feliz aqui de estar participando dessa prática. Eu devolvo a palavra à conselheira. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. Sou a Carolina do TCE do Tocantins.
Oi, Carolina. Eu queria saber se vocês têm alguma parceria para formação de mentores. Não, não tenho. Eu que, na verdade, né, eu que faço todo esse trabalho. E agora vão chegar novas pessoas, né? Vão estar chegando novas pessoas no tribunal com o concurso. E agora eu vou preparar os nossos mentores para poderem, né, dar mentoria aos novos que vão chegar. Então, sou eu que faço todo esse trabalho. Oi, Luísa, bom dia. Marina, aqui de Mato Grosso. Duas perguntas. Você trabalha na Escola Superior de Contas ou na gestão de pessoas? Essa ação ela é conjunta das duas unidades. E você menciona nos seus slides GRT. GRT, eu imagino que seja a unidade responsável. Aí eu fiquei com essa dúvida. Se puder esclarecer, eu agradeço. Lógico, lógico. Obrigada pela sua pergunta, obrigada pela sua participação. Bom, então, a minha área é gestão das relações do trabalho, GRT, tá? Eu sou a coordenadora, né? Eu sou a gestora dessa unidade. E eu faço parceria com a escola, porque eu também dou aula na escola, tanto na parte da pós-graduação, como cursos, e em geral. E aí a gente tem essa parceria com a escola. Mas normalmente, ou eu trago, às vezes, convidados para estar falando sobre alguns temas, ou eu mesma ministro algumas palestras, enfim. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas para você.